a gente tinha feito 9 encontros do capítulo anterior, então esse é o nosso encontro 10, porque a gente está começando outro capítulo, mas o tema, né, o livro, O Homem e seus Símbolos, continua. Então, estamos no encontro 10 do livro O Homem e seus Símbolos, e a gente vai entrar, então, né, num capítulo que eu mudei um pouquinho o nome do capítulo, tá? Eu botei lá no livro, ele tá os símbolos antigos e a modernidade, me parece. Depois eu tenho escrito aqui o nome, deixa eu ver aqui até. Ó, o homem, mitos antigos e o homem moderno. É esse o título original do texto, né? Do texto completo. E eu mudei, né, um pouquinho o porquê, principalmente pela questão da modernidade. Esse texto ele foi escrito, né, no, nos anos 60, né? Então, naquele tempo, o autor tinha né, toda a base para utilizar essa terminologia, o homem moderno, né? Eu acho que hoje a gente usar essa terminologia, o homem moderno, para as questões que a gente vive hoje, já não é mais adequada, né? Por quê? Porque a gente, na realidade, já superou esse momento da modernidade, né? A gente está num momento de uma conexão global cada vez mais intensa, né? De uma crise ecológica cada vez mais intensa, que nos anos 60 era o início desse processo, né? Então, a partir da globalização, a gente entra a gente sai da modernidade e entra em um período diferente, um período que a gente pode chamar de pós-modernidade, né? Então, por isso que eu mudei um pouco o nome, né? Porque eu acho que também a gente tem um desafio estudando esse texto, que ele é um texto que trazia questões importantes na época que ele trouxe, fazendo relações entre os símbolos antigos, né, e aquilo que se vivia naquele tempo. Só que aquele tempo onde foi escrito já não é o tempo que a gente vive, né? É um tempo muito mais próximo do que a antiguidade, né? Mas já não é esse tempo, né? Nós somos o resultado dessa modernidade, né? E que já é um outro período. Então, por isso o desafio, né, de poder também fazer pontes para o nosso período, mesmo que o texto busque estabelecer pontes para aquele momento histórico. Se a gente pensar um pouquinho o que estava acontecendo nos anos 60, né, a gente tem um momento bem drástico para a humanidade, né, talvez acho que cada momento histórico tem suas coisas drásticas, né? Mas assim a gente tinha o pleno período da Guerra Fria, Guerra do Vietnã, né? A gente tinha também há pouco, né? Um pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então as questões que estavam associadas à Guerra Fria, que é a divisão, né? Entre os países que estavam ligados à Rússia, os países que estavam ligados aos Estados Unidos, né? E essa divisão em essas duas polaridades, o risco da guerra atômica, né? Que era um grande pesadelo, isso vai aparecer muito nos filmes da época, né? Eu me lembro que eu nasci em 64, né? E essa época também, eu me lembro que de pequena, né, eu sonhava às vezes, não, claro, não bebê, mas pequena, assim, nasceu quando tinha 7, 8 anos, eu sonhava às vezes que tinha caído uma bomba atômica, tinha pesadelos assim. É curioso, porque depois, anos depois, eu fui ver o filme Sonhos, do Akira Kurosawa, né? E nesse filme ele filmou alguns sonhos dele, né? Sonhos que ele teve durante a sua vida. E daí eu descobri que Kurosawa também sonhava com a guerra atômica. Então, eu acho que isso compôs o inconsciente da época, né? O espírito da época dos anos 60,
a nossa sociedade é uma sociedade que vem, né, a deriva desse período histórico, mas já esse período histórico com suas consequências, né? Então, talvez talvez alguns ainda tenham pesadelos com guerra atômica, né? E eu acho que isso ainda é um risco que existe dentro da nossa civilização, mas hoje os pesadelos são outros, né? Então, existe um outro espírito da época, né? E Jung fala muito do espírito da época, e então não é, então por isso que eu quis mudar a nomenclatura, porque eu acho que o espírito da nossa época já é outro, já não é o mesmo, né? O mundo mudou muito nesse período, né? E então a gente tem que também poder fazer as relações com esse mundo que a gente vive. Então, eu acho que o desafio que eu tenho nesse capítulo é esse, porque a proposta do capítulo é essa, né? De fazer essas relações. Então, eu já não posso fazer as relações com os anos 60, eu vou ter que fazer outras relações. E eu quero que vocês me ajudem nisso, né? Então, o autor, né, ele é Joseph Henderson, e ele um seguidor de Jung lá dos primeiros tempos, né? Então, ele foi paciente do Jung, é um americano, né? E ele era jornalista, e ele teve uma crise, assim, né? De não saber muito bem se ele queria continuar naquela profissão, ainda muito jovem, ele teve essa crise. E daí, por algum motivo que para mim não é claro, ele foi para a Suíça para se tratar com o Jung, ou foi conhecer o Jung, né? Mas ele acabou sendo paciente do Jung, e o Jung ajudou ele a definir, né? O que ele queria fazer, qual era a profissão que ele ia ter, quais eram os significados do propósito de existência dele, né? Então, e daí ele fez medicina, né? E ele fez toda a formação, né? Que dentro da linha junguiana e com o próprio Jung, né? E ele ele também foi uma pessoa que contribuiu bastante para a obra de Jung dentro dos estudos alquímicos, principalmente, porque o Anderson ele tinha muitos sonhos com cores, né? Então, ele trazia muitos sonhos com cores. E daí chegou à mão dele, em algum momento, um livro sobre alquimia que falava de cores. Também agora eu não me lembro o nome, porque essa informação não está no livro, né? Mas eu não me lembro direito qual é o nome exatamente do livro sobre alquimia, mas desses livros medievais de alquimia, né? Que eram e continuam sendo raros, né? Hoje a gente tem reedição de alguns desses livros, porque o Jung, a teoria junguiana, como começou a revalorizar os livros de alquimia, então hoje eles são livros muito valorizados, né? Na época que eles começaram a estudar isso, eram livros que não tinham valor nenhum, né? Se comprava muito barato, né? E às vezes eram edições muito raras que eram consideradas crenças, né? Foi com o trabalho dos junguianos que isso começou a ser revalorizado, né? E é curioso porque existiu, inclusive, um, um mercado de livros que renasceu aí, né? E uma revalorização dessas obras muito antigas que tinham a ver com esotérico, com místico e especialmente com alquimia. Então, o Henderson ele achou, né, conseguiu lá com um livreiro um livro raro sobre alquimia e cores. E daí ele começou a perceber que tudo que era falado naquele livro era exatamente o que ele sonhava. E ele foi levando esse conteúdo para Jung, né? que colocou, que percebeu que isso também, através desses sonhos e do próprio trabalho de pesquisa que o Henderson estava fazendo, ele estava contribuindo para a própria teoria junguiana, né? Então, ele teve uma vida muito longa, né? Ele nasceu em, em 1903,
né? E ele viveu 104 anos, né? Sendo que ele trabalhou até os 102 anos, ele tinha pacientes até os 102 anos. Então, é uma pessoa que também teve uma importância muito grande para a introdução, né, da psicologia junguiana nos Estados Unidos, porque depois ele volta para os Estados Unidos e introduz lá, é uma das pessoas que formou as escolas junguianas nos Estados Unidos. E foi um colaborador importante de Jung, porque aqui nesse livro ele convidou pessoas que tinham historicamente muita conexão com ele, uma ligação forte, né? Então, ele foi convidado para escrever esse capítulo e dar sua contribuição dentro de um outro campo de pesquisa que ele teve, né, que foi justamente um campo de pesquisa onde ele começou a perceber, né, muito fortemente, que os mitos antigos, né, que tinham símbolos antigos nesses mitos, eles tendiam a se repetir, né? Se repetir na época, né, na modernidade, mas de uma outra forma, inclusive eram de certa forma, apropriados, utilizados de formas diferentes, mas que, no fundo, mesmo que não se falasse daquele mito em si, se vivia um certo roteiro, uma certa história que se repetia com novos personagens, com outras formas, mas que se repetia, que poderia se repetir na literatura, no cinema, etc., mas também que eram histórias que se repetiam principalmente, e aí, claro, objeto de estudo de um junguiano, que é muito importante, né? Que se repetia nos sonhos, né, das pessoas que viviam aí pelos anos 60, 70, né, na época que ele escreve o texto. Então, e depois ele vai ter uma vida se dedicando a isso, né, fazendo essas relações, bom, então, nesse capítulo ele vai trabalhar sobre isso, né? Então, a contribuição para o livro tem a ver com isso. Então, ele vai colocar, né, que os mitos, né, e os símbolos antigos, eles, a partir... Basicamente, eu creio que a gente pode dizer que no texto ele não fala isso com claridade, muito claro, né? Mas eu acho que a gente pode, baseando em outras leituras de outros junguianos, a gente pode dizer, né, que a partir do iluminismo a gente tem um processo de muita racionalização, né? E que esse processo ele vai começar a criar, né, uma forma de se aproximar do conhecimento humano muito racional, né? E que vai desprezar tudo que não entra nessa racionalidade. Então, os mitos e os símbolos, eles foram como que caindo num processo de desvalorização, e que pode nos dar a impressão de que houve que desapareceu o sentido desses mitos e símbolos, né? Como que não tem importância, né? Não tem importância. Então, ele chama a atenção de que, mesmo atualmente, né? Atualmente para a época dele, mas a gente pode encontrar isso ainda, né? Cada vez mais raro, mas encontra ainda, né? Os pequenos povos, né? Pequenas comunidades mais isoladas, ou sociedades tribais que ainda existam, né? Se a gente for aí e a gente vai estudar quais são os mitos e os símbolos, a gente vai encontrar estruturas, né, simbólicas que ainda remetem a esses, com muita claridade, né, a esses mitos antigos. Então, aí a gente pode ver com mais clareza, né, inclusive entrar num estudo antropológico a respeito dos mitos, porque eles ficam preservados nesses povos, né? Então, as estruturas mais, digamos, originais, eu não, talvez a gente possa chamar de arcaico também, né? Dos mitos e dos símbolos estão mais preservadas nesses povos
que ainda tem um estilo de vida mais conectado com a natureza, um estilo de vida mais com comunidades menores, onde se conta histórias, onde tem práticas ritualísticas mais preservadas, né? O que não é o caso da nossa cultura. Então, na nossa cultura, a reunião de pessoas para contar histórias e a ritualidade, ela foi perdendo o seu valor nessa estrutura tribal, né? Mas a gente pode ver que, por exemplo, quando a gente tem o cinema e a literatura, de certa forma, isso fica preservado, né? Modificando o formato, né? Porque as histórias que a gente vê no cinema, elas seguem uma trajetória arquetípica, né? Elas falam, a gente se identifica muito com a mensagem, porque ela ressoa com questões internas nossas muito antigas, né? Da mesma forma, a literatura, quando um livro prende a gente, é porque ele está movendo, né? Estruturas que têm a ver com essa ancestralidade, com essas histórias que têm uma conotação arquetípica muito antiga, né? E que, na realidade, pertencem ao que não como história em si, mas como estrutura, né? Ao que Jung chama de inconsciente coletivo. Então, estudando essas culturas que ainda têm preservado, né? É interessante a gente poder estudar essas culturas e poder ter um diálogo com elas ainda vivas, né? Porque aí a gente pode perceber que existem símbolos que são eternos, né? Então, são coisas que se repetem ao longo da história da humanidade, né? E que bom que vão estar presentes no relato desses povos, né? Mas que, se a gente puder olhar com menos preconceito, né? E mais lucidez para o que a gente vive, o que a gente representa, a gente vai ver que eles continuam na nossa existência, né? Atual, civilizada, dentro de grandes cidades, né? E um pouco nessa neurose que a gente chama de civilização, né? Então, a gente pode ver que existem esses símbolos, que eles ficaram preservados. Agora, muitas vezes, no nível de organização social, no nível de cultura, esses símbolos, como eu coloquei, eles são menos valorizados dentro da nossa estrutura social. O homem dito, né, a humanidade dita primitiva, ela na realidade é uma organização, né? Claro, eu estou aqui generalizando, porque tem muitos tipos de sociedades ditas primitivas, né? Mas, em geral, né, já que estamos no campo da generalização, em geral, elas têm não existe, por exemplo, a palavra religião, né, nesse tipo de cultura, porque tudo é sagrado, tudo está ligado à sacralidade, né? Então, não existe um lugar separado para o sagrado, né? O sagrado é a própria vida, é a própria existência, está presente no cotidiano. Por isso, né, por exemplo, mesmo se a gente pensar nos povos da antiguidade e pensar no Egito, foi um povo, né, o Egito antigo, foi uma civilização muito ligada à transcendência, né? E a esses símbolos de transcendência, os mistérios da vida, eles simplesmente não tinham, mesmo já sendo uma civilização, eles não tinham a palavra religião, porque não era necessário religar, né? Já se estava ligado, né? Tudo era sagrado, tudo tinha uma conotação de sacralidade. Então, o que acontece dentro da nossa cultura, que faz justamente o contrário, banaliza, né? Esses símbolos, eles ficam menos valorizados em nível de consciência, mas eles acabam se apresentando, né?
no nível de consciência, de inconsciente, né? E o nível de inconsciente mais comumente que vai aparecer isso são os sonhos, né? Então, se a gente fizer uma análise dos sonhos, a maioria das vezes esses sonhos vão estar falando, né? De uma linguagem muito semelhante, vão estar utilizando símbolos muito semelhantes aos dos mitos antigos, né? Porque, na realidade, não existe mito antigo, né? O mito não tem tempo, não tem espaço, né? Ele vai se apresentando com diversas nuances, né? Em todas as culturas, né? Em todos os tempos. Então, mesmo que em nível racional a gente não consiga validar, né? Ele existe do mesmo jeito. Então, validando ou não, ele está ali, né? E daí, às vezes, também a gente acaba adoecendo por falta de escutar esse mundo simbólico, né? A gente já viu isso muito no primeiro capítulo, que muito do mal-estar da nossa cultura, o mal-estar da civilização, tem a ver com esse afastamento da validação do símbolo, né? Porque, na realidade, ele continua existindo. Então, não é que o mundo simbólico sumiu do, da, do homem contemporâneo, né? Não existe isso, não sumiu coisa nenhuma, né? Ele vai sonhar com símbolo, ele vai produzir esse símbolo de diversas formas, mesmo que ele não consiga validar o símbolo como símbolo, né? Nós também vivemos numa sociedade muito utilitária, né? Então, muitas vezes a gente vai tomar o símbolo, vai buscar esvaziar o sentido dele, né? Isso é uma grande e terrível coisa que acontece na nossa estrutura social, então a gente esvazia o sentido e dá uma conotação comercial àquilo, né? Completamente esvaziada, como se fosse uma coisa plástica, né? Plástica no sentido de artificial, né? Então, mas mesmo que a gente faça tudo isso, né? Mesmo que a gente faça tudo isso, esvazie, o nosso inconsciente vai dar um jeito de apresentar algo que não tem como ser a gente tirar de dentro da gente, né? A gente pode colocar isso num nível de cada vez menos acesso, né? Cada vez ter menos acesso consciente a isso, mas vai continuar existindo, né? O fato de a gente não ouvir, não ver, não significa que não existe, né? E está ali e está determinando muitas coisas, né? Então, a falta de diálogo com esse mundo inconsciente, muitas vezes, vai fazer coisas de determinação que, se a gente tivesse o diálogo, não aconteceriam daquela forma exatamente, né? Porque é como que esse mundo simbólico e ritualístico, ele fica nos cobrando algo, né? Nos cobrando algo porque é a voz da alma, né? A voz da nossa essência, a voz de algo que é muito profundo e quer se manifestar. Quando a gente vai se tornando as relações superficiais, e as relações, eu não estou dizendo nem com outro ser humano, né? Que a gente vai tornando superficial também, mas a relação superficial com o outro tem a ver com uma relação superficial consigo mesmo também, né? Então, à medida que eu vou tornando essas relações muito superficiais e banalizando e tornando elas utilitárias, é como que esse símbolo que nunca é olhado, ele começa a falar sem ter ressonância, né? E isso é absolutamente perigoso, né? Porque o inconsciente vai gerando situações para ser visto, né? Então, muitas vezes os nossos acidentes, as nossas doenças, né, têm a ver com um grito, né, de uma parte da gente que está dizendo, olha, eu quero ser vista, né, para que eu quero ser vista, né? Então, é importante, né, a gente poder escutar. Então, a proposta dele, né, é poder que a gente
desça, né, resgate o símbolo, e a proposta junguiana é poder resgatar o símbolo, claro, através da arte e tudo, mas, assim, uma base muito sólida dessa proposta é resgatar o símbolo através do universo onírico, né, que está nos falando todo o tempo, todas as noites, na realidade, né, nos oferece coisas preciosas, tesouros maravilhosos que estão no nosso subterrâneo e que a gente às vezes não valida, diz que é bobagem, né? Então, eu sempre aconselho, né, a cada percurso que abre dentro dessa abordagem, eu sempre aconselho que vocês tenham um caderninho de sonhos, né, um sonhário, onde vocês possam deixar registrado os sonhos de vocês, né? Porque eles são preciosos, pessoal, não é assim, é uma coisa banal, né? E como é que funciona o sonho, né? Como a gente chega a ter consciência do sonho? Os sonhos são emanações do inconsciente, né? Então, ele chega à consciência como uma emanação de algo muito mais profundo. E se a gente não dá atenção para isso, isso volta, né? Por isso que a gente se esquece muito fácil. Se a gente não anota imediatamente, acaba esquecendo. Durante o dia, tu esquece, né? Então, e a gente viu no último capítulo, quem quiser dar uma visitada lá no conteúdo do primeiro capítulo, que foi escrito pelo próprio Jung, né? Ele vai falar, né, que alguns sonhos têm a ver com com a nossa cotidianidade, tem a ver com coisas que aconteceram durante o dia, né, e com aquilo que a gente está vivendo diariamente, e que esses sonhos eles já têm assim um nível de diálogo no sentido de às vezes pode vir inclusive soluções de coisas que a gente tem dúvida, conflito, dificuldade de resolver em nível consciente, às vezes vem uma solução, mas que uma grande parte do universo onírico não tem a ver com essa cotidianidade, mas sim é um acesso ao nível simbólico profundo, né? Que tem a ver com a história da humanidade, ele é compartilhado com a humanidade, né? Então, não é a vivência, nossa vivência pessoal, mas a vivência de tudo que já foi vivido pela nossa espécie, né? Que forma esse grande manancial de coisas maravilhosas, né? De símbolos maravilhosos, de uma sabedoria impressionante, e que, infelizmente, a nossa cultura despreza, né? Então, como eu disse, eu creio que a gente adoece por desprezar. Então, uma das coisas que eu acho que o próprio livro, O Homem e seus Símbolos, nos chama, né? Nos pede, olha melhor para isso, né? Olha para o teu mundo inconsciente, olha para as joias que te são ofertadas, são joias de conhecimento, né? São joias de sabedoria, mais de conhecimento, de sabedoria. O inconsciente é sábio, porque ele é muito antigo, né? É o nosso velho sábio. Então, esses temas, né, eles transcendem a dimensão espaço-temporal. Eles trazem a experiência vivida pela humanidade. Eu gosto muito dessa imagem aqui, né, que é um Neandertal junto com a menina Sapiens sapiens, né, que é a nossa espécie. Então, a gente vê aqui, né, que o dentro, a gente estava falando que eu não ia falar de biologia, estou falando de biologia, né? Que no nível evolutivo, né, o nosso filo, que é o filo Homo, né, ele tem uma história mais antiga que a nossa espécie, né, a espécie Homo sapiens sapiens, né? Essa espécie Neandertal é uma espécie que muito semelhante à nossa, né, que vem do mesmo filo e que supostamente entrou em extinção, né? Era uma espécie que estava na, na Europa e se extinguiu a partir da entrada dos sapiens sapiens na Europa. Possivelmente conta a história que seria isso, né? Que os sapiens sapiens vêm da África. Então, e era uma espécie que caminhava, né? Caminhava, nós somos nômades na nossa origem. Então, essa caminhada foi nos levando a povoar todo mundo, e os outros
Homo que eram encontrados no caminho foram se extinguindo. Agora, como se extinguiram, né? Existem muitas teorias que dizem que foi o próprio convívio com a nossa espécie, ou o convívio, o conflito com a nossa espécie que fez com que desaparecesse. Ou seja, dentro do nosso filo, somos a única espécie que sobreviveu, né? Mas é super interessante, né? Porque tem outras teorias que dizem que, na realidade, quando os sapiens encontram Neandertal, se cruzam e que a gente tem, né? Outra teoria é essa, e que a gente tem uma genética, na nossa genética existe um Neandertal também. Bom, sendo uma coisa ou outra, né? O fato é que o Neandertal, em nível de inconsciente, está dentro da gente, né? Então, as experiências que foram vividas, não só pela nossa espécie, mas por todo o filo que vem da nossa espécie, ela está dentro da gente, né? Então, desde lá da pré-história, muito primitiva, desde o Paleolítico, todas as experiências vividas, elas nos impactaram e elas estão presentes em nós, no nosso inconsciente, né? E falando dessa imagem, para se algum dia vocês forem à Alemanha, agora não está dando para ir para a Alemanha, mas se algum dia vocês forem, tem esse museu, né, que se chama Museu Neandertal, e perto de Düsseldorf, onde tem essas representações, né, muito fiéis a esses nossos ancestrais, né? Então, aconselho fortemente vocês visitarem esse lugar, porque é muito interessante. Bom, e daí se a gente pensar nas histórias, nos mitos, nos rituais antigos, será que eles desapareceram? Então, é claro que não desapareceram, né? Todas as nossas festas atuais, e aqui a gente tem o carnaval, né? Elas têm raízes muito antigas, muito primitivas, muito lá da antiguidade mesmo, né? Das primeiras civilizações, e mesmo aquelas que são aquela ritualidade que era das primeiras civilizações, elas ainda vão ter o seu pé, entre aspas, lá na pré-história, né? Então, todos os ritos que a gente tem hoje, eles obedecem um padrão que vem da nossa ancestralidade mais antiga, da origem da espécie, né? E essas festas, elas têm, digamos, elas cumprem um esquema ritualístico que está em comum, né? Que é comum a várias manifestações, né? Várias manifestações culturais. Elas remetem a algo que é básico, que é o mesmo roteiro, o mesmo padrão, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no carnaval, né, a gente vai ter, né, a origem do carnaval lá em festas ainda neolíticas, né? Acredito que não paleolíticas, porque elas têm a ver com a agricultura, né? Então, no paleolítico não tinha agricultura, mas certamente, talvez até tenha uma relação com alguma coisa do paleolítico, mas daí eu não sei, tá? Mas ela certamente tem a relação com o plantio, a fertilidade, né? Então, a celebração da vida, e elas originalmente eram festas orgiásticas, né? Onde existia uma celebração da vida através da alimentação, da bebida e do sexo, né? Então, o sexo não como um tabu, né? Mas sim como uma celebração de vida. Então, a sexualidade fazendo parte da celebração, né? Então, isso está nas nossas origens, e isso vem se atualizando nas festas de hoje, e então a gente pode ver que o nosso carnaval tem origem lá, né? Muito antigo, muito antigo.
Então, existe um tema que é um tema recorrente, né, em quase todas as culturas, eu acho que em todas as culturas a gente vai encontrar mitos que têm a ver com isso, né, e que a gente vai ritualizar também, porque é algo necessário na nossa própria existência, né? Então, o tema recorrente é o nascimento divino ou semidivino, né? Que pode ser de um deus ou de um herói, né? Uma mistura entre o humano e o divino, né? Depois toda a história do desenvolvimento, né? Dessa figura, né? Divina ou semidivina. Depois a sua morte, que é feita num simbolismo de sacrifício, né? E o seu renascimento. Então, aqui a gente tem a representação do mito de Orfeu, né? Mas a gente vai ver também esse esquema se repetindo em várias histórias, né? Ísis e Osíris, a gente vai ver na história de Jesus Cristo, né? Então, são Dionísio, o esquema é sempre o mesmo, né? O nascimento divino, o desenvolvimento, morte em sacrifício e renascimento. Então, o que significa isso? Por que a gente repete essa história? Por que ela é ritualizada? E por que ela se apresenta em festas como o Natal, como a Páscoa, né? Então, elas representam essa natureza cíclica da vida. Uma coisa que o autor vai nos colocar nesse capítulo, que eu achei muito interessante, é que ele diz que o cristianismo, né, ele vai romper um pouco com esse esquema, no sentido de que ele cria uma história que não é cíclica, né? Então, Jesus é um componente divino ou semidivino, né? Ele é humano, mas ele é filho de Deus também, né? Então, ele tem essa característica semidivina ou divina em alguns momentos da história, né? Ele vai se desenvolver, mas, assim, a notícia sobre o desenvolvimento de Jesus a gente tem poucas, né? Tem muitos mitos a respeito, mas são poucas as versões, né, do que se passou durante a adolescência dele e tudo. Depois a gente tem esse reaparecimento a partir do seu batismo, né? E daí a morte em sacrifício, né? Ele morre como o cordeiro morria, né? Na Páscoa, ele se sacrifica, ele é o cordeiro, né? E depois esse renascimento, que é quando ele se manifesta novamente. Mas depois Jesus vai ascender, né? Então é como que o nosso autor vai colocar que é como se na mitologia cristã, né, existe um rompimento com a realidade cíclica e que então é como que se isso parasse a história, né? Não existe novamente plantar semente, né? Porque essas histórias elas têm a ver, elas têm uma origem agrícola, né? Então, o que acontecia? Quando surgiu a agricultura, né? É impressionante isso. Sempre quando vou contar isso, eu fico assim um pouco impactada, porque a gente tem o Paleolítico foi o período histórico mais longo da humanidade, né? E durante todo esse período a gente não sabia, não se deu conta, não, por algum motivo, não se sabia que a semente gerava a plantinha, né? E o que aconteceu, claro, que numa época que houve uma mudança climática, então se colhia muitos grãos, né, nesse período, e então se observou que onde caía esses grãos colhidos nasciam novas plantas. E alguém descobriu, então, que se colocando esse grãozinho dentro da terra, ele viraria uma plantinha, né? Mas o que existe aí? Qual é o mito que vem aí? Eu acho que o mito de Ísis e Osíris fica muito claro isso, né? Que é justamente que
aquele homem ou mulher, né, que pegava a plantinha, cavava um buraco e colocava dentro, era como se aquele grão morresse, né? Então, era o sacrifício do grão. O grão se sacrificava e morria para renascer a árvore, a renascer plantinha, renascer a plantinha do trigo, a plantinha do arroz, né? Então, isso tem a ver com a época do florescimento dos cereais, né? Quando os cereais são os primeiras plantas que vão compor a questão da agricultura, né? Então, se é como que nesse período, então, surge esse mito do sacrifício, né? Esse mito do sacrifício, essa história, esse enredo, né? Onde a semente se sacrifica e renasce. E então desde aí a gente reproduz isso e é cíclico, porque a natureza é cíclica, né? Então a plantinha ela cresce, ela dá semente novamente, e essa semente ela se sacrifica dando alimento para os homens, né? E dando a semente, dando a si próprio para a terra para renascer. Então é como que quando Jesus ascende, ele rompe o ciclo de renovamento, de renovação, né? Ele já não está nessa realidade. Ele vai para um outro outro patamar onde não existe esse ciclo. Então, o que a gente pode pensar é que talvez e o cristianismo é um ponto de transformação, né? Da mentalidade, da forma de ver, e a gente pode dizer que a nossa racionalidade, né? Nossa sociedade hiperracional, ela tem muito a ver com essa ruptura também. Então, esse período histórico, não é por acaso que a gente divide a história antes e depois de Cristo, né? Não é só pela questão religiosa, né? Tem um divisor de águas aí, né? Então, eu acredito que talvez toda essa modificação de percepção, saindo desse cíclico, tem a ver, né? A ruptura com o cíclico tem a ver já a sua sementinha aí, né? Bom, claro que a ruptura com o cíclico é a ruptura com os ciclos da natureza e o afastamento dos nossos próprios ciclos. Só que isso está dentro da gente, né? Isso cobra da gente, isso continua existindo, não é porque a gente resolveu romper com o ciclo que ele deixa de existir. Então, isso cada vez que a gente passa por uma fase de transição na nossa vida, a gente faz exatamente o mesmo ritual, o mesmo símbolo, né? Simbolicamente, a gente morre, a gente se sacrifica para poder renascer. Então, por exemplo, quando a gente é criança e vai virando adolescente, né? Ou vai virando adulto, existe uma necessidade de que morra a criança para nascer o adulto. Né? O que significa isso? Que eu vou deixar de ter fantasias e alegria de viver. Não, isso é uma forma de ver que é muito ligada à nossa cultura, que idealiza a infância, né? Nossa infância é super idealizada na nossa cultura, todo mundo diz que a infância é um lugar maravilhoso, né? Quando a gente sabe que às vezes não é tão maravilhoso assim. Então, não tem a ver com essa idealização da infância, ou perder o contato com a criança divina. É justamente poder morrer por um momento da nossa existência para poder nascer outro. E é interessante porque alguns autores vão falar justamente que essa dificuldade de viver profundamente esse ritual de morte e renascimento é justamente uma das coisas que vai causar o nosso mal-estar, o nosso adoecimento, né? Por quê? Porque quando a gente não faz esse ritual de passagem, quando a gente não morre por um período da nossa vida para poder nascer em outro período, o que acontece é que a gente leva para esse novo período que a gente era e não deixou ir, né? A gente fica apegado a coisas que não tem mais que estar apegado. Então,
especialmente o Campbell, né, naquele livro, As Mil Faces do Herói, né, mesmo que Campbell não é exatamente um junguiano, né, e nem é um psicólogo, mas ele trabalhou muito sobre a simbologia, principalmente vendo do lado da questão do herói, né? Então, o Campbell ele vai dizer justamente isso, que o estado de maturidade emocional das pessoas hoje possivelmente seja pela dificuldade de ritualizar as passagens, né? Então, é como se um adulto não teve a oportunidade de perceber que a criança já foi, né? Não tem, esse período já passou. Então, o que acontece? Ele vai se comportar emocionalmente como uma criança sendo pai, né? Então, ele já tem filhos, ele vai competir pela atenção com os filhos, né? É, é, isso é muito comum na nossa cultura, né? Esse tipo, existem vários tipos de idealização e de comportamentos super imaturos que são relativos a que a pessoa não conseguiu fazer uma passagem, né? Ela pode ter uma profissão, ela pode ter um nível de autonomia razoável em nível financeiro, mas emocionalmente ela continua super dependente, às vezes até dos próprios pais, né? Ou transferindo essa relação de dependência para outra pessoa, que pode ser, especialmente acontece muito, que são os companheiros de vida, né? Os seus amores, né? Então, vai transferindo esse tipo de dependência, né? E que muitas vezes, bom, isso, ao contrário de nos dar amor, nos afasta da vivência do amor, né? Então, o que a gente vai ver nesse capítulo, né? A ideia é que a gente possa ver, ele vai focar muito, né? Dentro da relação dos mitos, né? Dos antigos mitos e símbolos, as histórias antigas, com as nossas histórias atuais e os nossos heróis atuais. Então, a gente vai poder ver o que tem a ver os heróis antigos com o nosso Superman, com o Batman, né? E todos esses mitos, né? Modernos que a gente tem, tá bom?